Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar a respeito do que aconteceu na última semana relacionado à diplomacia entre Rússia e Estados Unidos. Aparentemente, o Trump aprendeu, enfim, que não pode confiar no Putin e tomou uma decisão tão inesperada, tão repentina, que, pelo que a gente vê, pegou o Putin, o ditador russo, de calças curtas. O que o Putin fez? Mandou correndo para os Estados Unidos um mitomaníaco, um cara tão incompetente que a visita dele lá passou totalmente despercebida. Mais importante de tudo isso é que acho que demonstra que sim, o Putin não esperava essa reação do Trump. Então, vamos falar sobre isso, certo? Obrigado por assistir o vídeo, curta, comente, escreva suas dúvidas e opiniões nos comentários e vamos lá. Cosa, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Muito bem. O primeiro material que eu quero mostrar é esse aqui, ó. É um artigo de opinião desse periódico aqui de Chicago, é o News Tribune. A pronúncia possivelmente está errada, certo? Mas olha que interessante. A grande ruptura Trump-Putin e por que isso importa. O que eu achei interessante aqui de ressaltar é que esse artigo, ao contrário de tudo que eu tenho visto por aí, trata de fato o assunto como de fato, aparentemente ele é, uma ruptura do Trump em relação ao Putin. A gente tem visto várias vezes nos últimos meses o Trump, ora Putin, ora Zelensky, ora Putin, ora Zelensky, e agora aparentemente, o que a gente está vendo, aparentemente, deixa eu ressaltar, é que de fato, enfim, o Trump ele mudou definitivamente de opinião e está fortemente pró-Ucrânia. Aparentemente está havendo uma ruptura, ok? A gente não tem certeza disso, o tempo vai dizer, mas é o que trata o assunto e eu achei interessante ressaltar aqui. Mais abaixo do mesmo artigo, Donald Trump aparentemente desapaixonou-se por Vladimir Putin, que é uma boa notícia. E isso deveria ter acontecido, né, há muito tempo. Mas finalmente aconteceu, aparentemente, né? Se não formos levar em conta essas idas e vindas das últimas semanas, a situação da Ucrânia permanece a mesma, inalterada. Ou seja, o que se diz aqui é que a gente tem tido, sim, muito aquele comportamento do Trump, ora Ucrânia, ora Rússia, ora Ucrânia, ora Rússia. Então essa situação ainda não mudou, porque o Zelensky continua sem os seus Tomahawks, o Putin continua bombardeando a Ucrânia, e os Estados Unidos ainda não está ajudando assim de maneira robusta a Ucrânia, então essa situação continua a mesma. O que mudou, deixa eu ressaltar, aparentemente o momento do Trump. Agora ele se voltou aparentemente para a Ucrânia, e então ele está bem mais disposto a ajudar esse país. Vamos esperar que seja verdade, né? Este outro artigo, do Pravda Europeu, fala o seguinte: a mídia revela como Trump tomou as decisões sobre as sanções contra Rosneft e a Lukoil. Bom, é um artigo muito curtinho, mas eu acho que não reflete a importância que tem relacionada à mudança de postura do Trump, que se refere justamente à questão da tomada de decisões por trás das câmeras. O artigo original foi do Wall Street Journal, ele é fechado para assinantes, mas o Pravda Europeu fez o favor de botar para nós e fala sobre a questão de que, na verdade, o Trump já tinha há um bom tempo as possíveis sanções preparadas sobre a mesa dele. Ou seja, o Trump, enquanto bancava a Rousseff, ora bancava a ucraniana, ora a Rousseff, os assessores já estavam preparando medidas caso fosse necessário ele tomar sanções. É o que diz o ditado, né? Melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. E ele precisou. Então o artigo fala aqui, por exemplo, que havia 3 níveis de medidas. As primeiras medidas eram as mais brandas, as segundas as intermediárias e as terceiras elas eram mais robustas. As medidas mais brandas eram apenas sanções diretas, sançõezinhas simples, aquelas sanções para europeu ver, aquelas sanções assim pontuais, econômicas. As sanções intermediárias eram aquelas que visavam assim o setor energético. Aquela história, né? A Rússia é um grande exportador de petróleo, dizem, né, um grande posto de gasolina a nível mundial. Então, se sancionar a parte energética dela, basicamente vai estar acertando a espinha dorsal da Rússia. E a terceira nível de medida, e mais robusta mesmo, seriam contra os líderes russos, além da economia. O Trump, como um bom negociador, eu nem acho que ele seja tão bom negociador assim, mas ele é bem razoável, ele optou pelas sanções intermediárias que visavam o quê? As sanções no setor energético. Então ele pegou, enquanto Putin estava brincando de fazer geopolítica, fazer o Trump de bobo, o Trump basicamente já tinha sanções prontas. Dito e feito, o que aconteceu foi que o Putin brincou com o Trump foi lá imediatamente, poucos dias depois, fez as medidas duríssimas e que surpreenderam todo mundo, inclusive o Putin. E tão surpreso o Putin ficou que ele não tinha uma estratégia preparada para isso. O que ele fez? Ele fez uma tentativa
até meio patética, de mandar um emissário imediatamente para os Estados Unidos, e essa tentativa foi bem infrutífera. Inclusive, considero que esse emissário era um sujeito bem amador. E é o que a gente vai ver agora. O Trump pegou o Putin de calças curtas e foi tão engraçado que ele enviou um cara para conversar, um suposto alto diplomata, um alto oficial, mas o cara era bastante amador. Então consta aqui, ó, CNN, né? O enviado especial da Rússia, enviado especial russo, visita Estados Unidos para conversas oficiais, dias após Trump impor sanções a Moscou. Ele chegou na sexta-feira nos Estados Unidos. Acho que o Trump aplicou sanções na segunda, terça-feira, poucos dias. Então um cara desse, né, com esse nível de conversa para chegar tão repentinamente, eu acredito que ele mal teve tempo de colocar umas cuecas furadas lá dentro da mala dele, um par de meias também, com o dedão aparecendo, enfiou uma calça qualquer e veio. Essa é a cara do rapaz. Desculpem, né, mas eu não acho uma cara confiável, infelizmente. E, bom, ele foi lá oficialmente falando, ter conversas a níveis econômicos, mas aproveitou e deu um pitaco relacionado à guerra na Ucrânia. Ele já chegou mentindo. Aqui nesse artigo, esse aqui é outro, né, de opinião, esse aqui é do Kiev Post. O enviado de Putin avisa que é um acordo próximo na guerra com os Estados Unidos e Ucrânia, apesar de sanções. Então, teoricamente, haveria já, né, Rússia, Estados Unidos e Ucrânia estariam próximos de um acordo. Meu Deus, o cara é tão mentiroso, ele mente e não sente. Ele fala isso, apesar da guerra estar em pleno andamento, apesar da Rússia bombardear a Ucrânia diariamente com mais de 900 drones e mísseis, e apesar de tudo isso, ele fala que está um acordo próximo. É o tipo de mentira que tu vê que ele está inserido no meio, ele está acostumado a falar o que tem, a falar o que quer, e como não há o contraditório, porque nós estamos falando da Rússia, né, onde há opressão à mídia, ele fala o que vem na cabeça dele, na cachola vazia, e as pessoas não têm como exprimir a opinião do quanto isso é ridículo. Então eu acho que esse sujeito perdeu a capacidade de verificar o quanto que ele fala está fora da realidade. Então ele fala aqui embaixo, ó, Kirill Dmitriev, o presidente enviado especial russo, disse na sexta-feira que a Rússia, Estados Unidos e a Ucrânia estão muito próximos, não é nem apenas próximos, estão muito próximos de atingir uma solução diplomática para finalizar a guerra. Falando à CNN após chegar aos Estados Unidos, Dmitriev também negou que o planejado encontro de Trump e Putin tenha sido cancelado. Ele apenas disse que vão se encontrar em algum momento mais tarde. Outra mentira, os caras gostam de mentir, né? Bom, o artigo continua, o rapaz mente bastante, mas tudo bem, não tem problema. A questão é que, além de mentir sobre isso, ele fala uma quarta inverdade relacionada à Ucrânia. Essa é bastante grave. Que o enviado russo para os Estados Unidos é mentiroso, a gente já viu. A questão é que agora a gente vai ter uma noção do quão mentiroso ele é. Saiu a seguinte notícia, essa foi no New Voice of Ukraine, então ele disse o seguinte, essa manchete: a Rússia culpa a Ucrânia e a Europa pelo impasse nas negociações de paz. Pois é, quem diria, né? Atualmente nos Estados Unidos, para mais uma reunião com o enviado especial, Kirill Dmitriev fez declarações em 24 de outubro. Ele fez assim que chegou lá. Ele acusou Kiev de obstruir e sabotar o processo de paz, supostamente a mando do Reino Unido e de outras nações europeias, que, segundo Dmitriev, deseja a continuidade da guerra. Então a gente vê aqui que a gente está falando num nível de mentira que beira a sociopatia, porque basicamente a gente tem um agressor, a Rússia, que ela tem feito não apenas ataques à Ucrânia, mas a gente que tem acompanhado as últimas semanas e até os últimos meses, a gente tem visto reiteradas tentativas da Rússia de sabotar o artigo 5 da OTAN. Ele tem enviado drones inclusive caindo em território das Nações Unidas, ele tem enviado caças, a própria frota dele tem feito isso, há inclusive a suspeita de rompimento de cabos de internet que comunicam ali a Finlândia e os países do Mar Báltico. Há todo tipo de infração perpetrada pelos Estados Unidos, inclusive há incêndios. O maior shopping polonês, um dos maiores, foi incendiado há alguns meses e a suspeita é que sejam agentes russos. Ou seja, tudo isso sendo feito, e quem que o rapaz aqui, esse enviado do russo, do Putin, resolve culpar pelo impasse? Os europeus e os ucranianos. É um nível que, como eu falei antes, beira a sociopatia, mas, por outro lado, é extremamente positivo que esse cara esteja falando isso, que demonstra que o nível de preparo deles para a mentira, para sustentar a narrativa, está muito baixo. Quando tu começa a contar esse tipo de questão tão deslavada, leva a demonstrar que também tu está despreparado e não tem mais cartas para expor. Não tem cartas que
que conta uma narrativa mais aceitável e que tu absorve com facilidade. Então é por isso que eu acho que, no final das contas, todo esse enrolo que deu essa semana, em relação ao Trump ter feito essas sanções de maneira tão rápida, demonstrando preparo, e o Putin ter de maneira tão rápida enviado esse cara para os Estados Unidos, um cara que demonstrou ser um verdadeiro amador em questões diplomáticas, demonstra que dessa vez o Trump está preparado e o Putin foi o bobo da corte. Muito bem, então. Esse enviado do Putin para os Estados Unidos, a visita dele foi pouco repercutida, não sei porquê, mas na Europa repercutiu bastante. Foi muito falado. Principalmente a questão das mentiras, que basicamente, por exemplo, o Kevin Post fala, esse enviado especial de Trump, basicamente, o que ele fez lá? Era desinformação disfarçada como diplomacia. O que, em termos geopolíticos, chega a ser uma ofensa, né? Por outro lado, como eu disse, é bom. Demonstra o amadorismo do Putin e um endurecimento do Trump. Resta agora, então, a gente esperar que ele se vista essa skin para a Ucrânia de maneira definitiva e que a gente possa ter, enfim, uma mudança na guerra. Eu acho que vai ser positivo, certo? Vamos esperar e ver. Bom, era isso que tínhamos por hoje. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E compartilhe, deixe opiniões no comentário. E até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?